A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas e hoje vamos meditar no capítulo 34, versículos 1 até o 3, que nos diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Queridos, chegamos ao capítulo 34 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá e hoje nós vamos refletir acerca do reinado de Josias. Lembram-se que Josias é filho de Amon. Amon é aquele rei que faz o que é mal aos olhos do Senhor e governa por apenas 2 anos. Com a idade de 8 anos, começa então a Josias a reinar. Nós sabemos que, conforme já falamos em outras reflexões, para uma pessoa com a idade de 8 anos reinar, uma criança poder reinar, é necessário que ele tenha um tutor, alguém que lhe oriente sobre as coisas que devem ser feitas. Mas nós vamos perceber no reinado de Josias que, mesmo quando este passa essa fase de ser tutoriado por alguém, ainda assim ele continua com o seu coração inclinado para o Senhor. Nós vamos perceber no reinado de Josias que aquela orientação bíblica a respeito de orientar, ensinar a criança no caminho que deve andar é muito válida e tem uma aplicação na vida de Josias, pois este começa muito cedo a buscar o Senhor e prossegue mesmo depois que a idade e a liberdade, a autonomia chega em sua vida. Veja o progresso da caminhada de Josias na presença do Senhor. A Bíblia nos diz que ele começa a reinar com 8 anos de idade e reina 31 anos. 31 anos ele reina. E nós vamos ver aqui que ele, é comparado o seu reinado, a forma como ele serve ao Senhor, ao reinado de Davi, ou seja, um rei que serviu ao Senhor com excelência. Um rei que serviu ao Senhor com excelência. Veja, o versículo 2 que lemos vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, ele foi comparado na sua fidelidade e a maneira de servir a Deus com a maneira que Davi serviu ao Senhor. Então veja que isso é um destaque para o reinado de Josias. No versículo 3 vai dizer que no 8º ano do seu reinado, ele começa então a buscar o Senhor, ou seja, ele já estava com 16 anos, 8 anos de idade, mais 8 de reinado, 16 anos de idade, ele começa então a buscar o Senhor. Vejam que nós vamos perceber que esta geralmente é a idade que nós, que já estamos na igreja há um tempo,
percebemos que o jovem, né, o adolescente, passando da fase da adolescência para a juventude, ele costuma deixar a igreja. E aqui nós estamos vendo que Josias, com essa idade, a Bíblia diz que ele então começa a buscar o Senhor. Olha que interessante. Ele começa a buscar o Senhor e começa então, né, a purificar Jerusalém e Judá para que a presença do Senhor seja, né, ali algo aceitável e notório no seu reinado. Nós vamos ver também que aqui, nesse mesmo versículo, a Bíblia vai dizer também que quando ele tinha, né, quando estava no 10º ano do seu reinado, né, então ele começa a buscar o Senhor no 8º ano, ou seja, com 16 anos. No 10º ano, ele começa então a purificar Judá e Jerusalém. Quando ele começa a fazer a purificação, ele já estava com 20 anos, porque do 10º, ou seja, o 12º, né, mais os 8 anos, ele estava já com 20. Então, com 20 anos, ele começa a fazer a purificação ali do seu reinado. Veja que ele já está caminhando para a independência. E nós vamos ver que no 18º ano do seu reinado, ele já havia purificado todo ali o reinado, e nós vamos perceber a partir dos próximos capítulos que ele começa então a realizar as festas que eram as celebrações que eram ali designadas pela a lei mosaica, ali restabelecendo então o culto espiritual ao Senhor. Então nós vamos perceber que ele foi orientado quando criança e ele prosseguiu servindo ao Senhor e deu fruto até mesmo quando chegou na independência. Isso é para nós uma grande lição, ou seja, nós temos que buscar a sabedoria do alto para podermos instruir as crianças de modo correto, de forma que elas, quando crescerem, ainda continuem frutificando no reino de Deus. Mesmo quando elas chegarem na fase, né, da descoberta, elas ainda prossigam querendo descobrir mais acerca do Senhor e não as coisas que os afastem deles. Amém? Isto é o que eu profetizo para a sua vida, de acordo com o que nós vemos na vida de Josias, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe pela companhia, continue nos acompanhando. Eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão bíblica. Um abraço e até lá.